Bom dia, quinto ano. Tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa atividade de hoje? Hoje nós vamos iniciar então com a atividade de história, depois ensino religioso e para finalizar, atividade de inglês. A atividade de história, nós vamos falar um pouquinho sobre a história da cidade de Goiás, tá bom? Aí vocês vão ler o texto, tá bom? Com bastante atenção. Eu não vou ler o texto com vocês aqui, mas nós vamos pensar lá nas questões. O texto ele começa dizendo do que é o movimento das bandeiras, que é quando as bandeiras, né, de Portugal caminhava para o interior do Brasil e assim surge, né, algumas localidades como Minas Gerais, as Minas Gerais do Brasil, né, que era o local onde se encontrou ouro de forma primária. Depois, a região de Cuiabá, que é a atual capital do Mato Grosso, onde também se encontrou ouro, e posteriormente a região de Goiás. Nós sabemos que primeiro ali nós temos o arraial da Buenolândia, né, hoje conhecido como Barra. Depois a cidade de Goiás ela é elevada a Arraial, com o nome de Arraial de Santana, né? E depois então o nome de Goiás, certo? Mas isso tudo está aí descrito de forma bem sistemática no texto que vocês têm aí, tá bom? Vamos lá para as atividades. A primeira atividade é a seguinte: qual é o nome do bandeirante que fundou o Arraial de Santana? Ou seja, o primeiro nome da cidade de Goiás. Quem foi o bandeirante que fundou a cidade de Goiás, o Arraial de Santana? Número 2. Qual o nome dos primeiros povoados do estado de Goiás? Ixi, acabei de soprar um, hein, na minha fala. Mas voltem lá no texto que nós temos outros. Próxima questão. Quem foi o primeiro governador da capitania de Goiás? Inclusive, o primeiro governador, o nome dele ficou marcado no nome do palácio que está lá na Praça do Coreto. É Palácio o quê? Tá bom? Depois, o que os bandeirantes buscavam nos sertões mais tarde ficaram conhecidos como Goiás? O que os bandeirantes vieram buscar em Minas Gerais? Depois eles foram buscar na região de Cuiabá e depois eles vieram buscar aqui na região de Goiás. O que eles vieram buscar? Próxima questão. Quais as regiões do país foram encontrado ouro antes da região de Goiás? Quais são as outras regiões? E por último, você conhece algum museu da cidade de Goiás? Se você conhece algum museu, conte o que você viu nesse museu, o que tem lá. Ou então, se você já passou na porta, mas nunca entrou, quais são as características? Ok? Seguindo, nós vamos para a atividade de ensino religioso. Aí nós vamos pensar um pouquinho em o que são valores humanos e depois nós vamos pensar ali em quais são os valores que eu tenho que levar em consideração, tá bom? Também vocês vão parar, vão ler com bastante calma e tranquilidade. Aí depois na questão número 1, vocês vão escrever para mim o que é direito humano. Qual que é a definição de valores humanos? Quais são ali as características de valores humanos? Ok? E depois a número 2. Qual que é a importância de o ser humano praticar bons valores na sociedade? Por que eu tenho que praticar os bons valores? Por que eu tenho que ser uma pessoa boa? Ok? Respondido isso, nós vamos lá para o caça-palavras de inglês, que está nos dizendo o seguinte: encontre no caça-palavras abaixo os nomes das figuras que nós estudamos para breakfast. E depois nós vamos pintar as palavras de red. Red é vermelho. Aí nós temos lá, ó, I am teacher. Qual que é o nome ali? Tá bom? Aí vocês vão preencher a primeira coluna e depois vocês vão responder lá a segunda coluna. A pergunta é: o que é isso? Aí vocês têm lá, né? Questão número 1. Tem um desenho de uma flor. What is this? O que é isso? Resposta: This is a red flower. Isto é uma flor vermelha. Agora que vocês têm uma próxima imagem aí. A pergunta é: o que é isso? Aí vocês vão responder. Olha só, você já tem aqui, ó. This is a, isto é um. Aí vocês vão olhar a figura e vai responder em inglês. Pega lá o Google Tradutor para ajudar vocês. E a mesma coisa aqui na próxima questão, ó. What is that? O que é isto, né? Aí vocês vão responder: This is, isto é,
Ah, aí vocês vão colocar que figura é essa daqui e vão escrever para mim, tá certinho? Feito isso, a atividade de hoje está finalizada. Então eu aguardo vocês amanhã. Um abraço e até lá. Tchau!